A gente tinha grandes planos. A empresa sempre foi uma empresa muito inquieta, eu acho que essa é a palavra, no sentido de querer crescer, de tentar não se acomodar, de perceber que a gente está crescendo mais que o mercado, então tá bom, então vamos crescer mais, sempre houve essas provocações aqui dentro, né? Como que a gente pode crescer mais do que a média. E o nome realmente atrapalhava, assim, né? Óbvio que existiam outras coisas que também precisavam ser ajustadas. A marca como um todo, né? Não somente o nome, mas todos os atributos de marca, eles precisavam passar por um ajuste, né? Porque atrapalhava bastante em relação à penetração de mercado, novos clientes. Chamávamos polidrogas e era muito complexo a gente chegar para um cliente novo, para uma rede, alguma grande conta, ou até os nossos clientes no 1 a 1 mesmo, e se apresentar, falar, nós somos a Polidrogas, e ter esse sufixo, né? De drogas e não vender drogaria, e não vender medicamento. Então, sempre existia uma etapa a mais no processo de venda, né? E eu acho que todo o processo de rebranding foi muito bem feito para a gente tirar uma etapa, para a gente, no processo de venda, se preocupar em vender. Eu acho que a marca hoje se auto-explica. Hoje a marca ela é muito madura, no sentido de que quando a pessoa ouve a gente, vê a gente, ela sabe quem a gente é, sabe? A gente não precisa explicar quem a gente é. Hoje, por mais que já existiam 30 anos de marca, né, de construção de marca com a Polidrogas, nesse pouco mais ali 6 meses que a gente já lançou a marca, não existe mais dúvida do que é a empresa, do que a empresa faz. Trouxe uma exposição pra gente dentro do mercado muito mais alavancada. Existem esforços nossos, né, nas campanhas, na construção da marca, de manter essa reputação, mas lá na venda, no dia a dia, no 1 a 1, conversa com os clientes, óbvio que também os vendedores fazem um trabalho fantástico ali, mas eles não precisam se preocupar em falar sobre a marca. Acho que a marca ela já fala por si só, e aí eles têm que se preocupar com o que realmente eles, especificamente o time de vendas, precisa se preocupar, que é vender. O processo como um todo fez a gente se questionar sobre muita coisa, né? Principalmente ali no começo, a parte de pesquisa e tudo mais. Foi um processo muito de reflexão, assim, né? De entender, será que a gente tá fazendo certo? Ou, beleza, a gente pode até estar fazendo certo, mas será que não dá pra fazer melhor? Então, todo aquele processo de pesquisa, a entrevista com os representantes, a entrevista com os clientes internos, né? Os nossos colaboradores, eu participei dessa entrevista também, diretoria, então ouvi todos os nossos públicos, a gente ouviu um pouco da indústria também, né, os nossos fornecedores, os nossos parceiros. Todo esse processo fez a gente refletir sobre muita coisa e tentar reavaliar o que dava para fazer melhor. Então, a gente entendeu que a gente precisaria melhorar o relacionamento direto com o cliente, a gente entendeu que a gente precisava melhorar o relacionamento que a gente tinha com o nosso time de vendas, melhorar também o nosso relacionamento aqui interno com os nossos colaboradores. A gente tem uma cultura muito forte, a gente sempre teve uma cultura muito forte, mas falhava muito em comunicar isso. Poder olhar, entender aonde a gente realmente estava falhando ou a gente poderia melhorar. E fazer esses ajustes nesse período todo que a gente trabalhou com o rebranding, né? Que foi, sei lá, 1 ano e pouco. Foi bastante... O processo ele foi bem longo. E que bom que ele foi longo, assim, né? Eu acho que deu pra fazer com calma. Foi muito consciente, assim, o processo. A gente falar sobre branding, falar marketing são coisas muito relacionadas. Então, praticamente toda melhora ali, ou toda proposta de melhora em branding, ela também vai diretamente melhorar e evoluir marketing, né? Mas eu acho que todo o processo de rebranding, ele não só evoluiu o marketing, ele evoluiu muitas outras coisas dentro da empresa. A gente comentou aqui sobre o time de vendas, né? E houve uma evolução muito grande desde o momento que a gente lançou a marca e realmente começou a executar toda a estratégia que foi pensada durante todo o processo de rebranding, mas falando de forma realmente muito prática do time de marketing, se eu pudesse falar só uma coisa assim que já fez mudar tudo, foi a padronização. Entender como a gente deveria falar, onde a gente deveria falar, para quem a gente deveria falar, padronizar a nossa identidade,
padronizar o nosso tom de voz, como a gente se comunica, isso foi chave. Dentro do time, assim, quando a gente vai se reunir, quando a gente vai discutir algum projeto, alguma tarefa específica, não existe muito questionamento sobre como tem que ser feito, entendeu? Óbvio que existe um questionamento sobre estratégia e tal, e a gente pensa nisso, mas a execução ela é muito fluida, porque o time foi muito bem treinado, óbvio que tem mérito da empresa, mas também tem mérito da Transbrand de conseguir dar esse suporte pra gente e deixar todo mundo muito bem alinhado. E hoje todo mundo que está envolvido em marketing consegue fazer as coisas com uma fluidez muito grande dentro do que a gente se propõe a fazer.